Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é a nossa força. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vestimentas e não serve só para as meninas, não. Servem para os meninos também. E aí, será que você tem se vestido de maneira adequada? O que a Bíblia diz sobre isso e qual é o perigo de eu não me vestir de uma maneira adequada? A gente vai falar sobre isso e muito mais, e não é só para as meninas, como eu falei. Não vamos falar só de decote ou vestido curto, não. A gente vai falar dos homens também. Então, se esse assunto te interessou, se você gostou desse tema, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, já no início desse vídeo, eu pergunto para cada um de vocês aqui. Quem aí, na sua igreja, no lugar que você congrega, já não percebeu ou reparou pessoas que não estão vestidas adequadamente para estarem ali no culto? Alguém que chamou a sua atenção de uma maneira indevida. E eu não digo chamar a atenção de uma maneira indevida, pessoal, no sentido de você cobiçar ou algo desse tipo. Eu nem cheguei aí ainda. Eu digo no sentido de você olhar para aquilo e pensar na sua cabeça automaticamente: poxa, essa roupa não tá legal em fulano ou em ciclano. Quem aí já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência, eu acho que todo mundo aí já teve essa experiência. Tirando os casos, pessoal, de serem visitantes que entram dentro da igreja com roupas inadequadas, eu digo roupas indecentes, tá, pessoal? Aí a gente não deve realmente crucificar a pessoa ou julgar por ela estar se vestindo assim. Mas sabe qual é o problema? De pessoas que já foram transformadas por Jesus, pessoas que são cristãs, mas ainda não aprenderam a se vestir adequadamente, principalmente no momento do culto, que é o último lugar onde você deveria sensualizar. Pessoas que são visitantes e estão chegando ali naquele primeiro momento e você percebe que não estão com vestes adequadas, tá tudo bem, pessoal, porque eles ainda estão começando a caminhar, sabe? Eles ainda estão no início, às vezes se veste dessa forma por ignorância mesmo, então a gente obviamente não vai julgar esse tipo de vestimenta nesse tipo de pessoa, porque ainda estão conhecendo o Evangelho. Agora, o que a gente tem a dizer sobre pessoas que já conhecem o Evangelho, já fazem parte do corpo de Cristo e continuam se vestindo de uma maneira inadequada? Quem aí já viu meninas com saias muito curtas ou, por exemplo, com decotes muito grandes dentro da igreja? Quem aí já não reparou pessoas com roupas muito coladas? E isso eu estendo não só para mulheres, né, que às vezes colocam roupas muito apertadas e muito marcadas, às vezes colocam transparência. Sim, pessoal, eu já vi tudo que foi tipo de roupa indecente entrando dentro da igreja de pessoas que se dizem cristãs. Infelizmente eu já vi isso, mas não fica só para as mulheres, não. Quantos homens aí você já viu que usam a calça tão apertada que parece até calça feminina, de tão apertado e arrochado que aquilo fica? E geralmente, pessoal, homem senta de perna aberta na igreja, em qualquer lugar. Homens têm costume de fazer isso. E, pessoal, fica uma coisa muito ruim, muito feia. Sabe, eu pergunto pra vocês, que tipo de atenção vocês querem chamar? Que tipo de atenção e pra quem vocês estão chamando essa atenção? Vocês sabiam, e agora eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês, que quando a gente faz um irmão desse pecar, ou por exemplo, eu vou colocar o meu exemplo. Imagina que eu vou com uma roupa super indecente para a igreja, uma roupa de alcinha com decote, enfim, com uma roupa curta ou uma roupa muito colada, porque muitas vezes a igreja não permite que use calça, que as meninas usem calça, que as mulheres usem calça, mas permite que use uma saia totalmente colada e totalmente inapropriada. E isso, ao meu ver, é muito errado. Sabe, pessoal, a gente precisa pedir sabedoria de Deus em tudo na nossa vida, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente veste. A gente precisa ter sabedoria. Sabedoria nas nossas orações, na nossa intimidade com Deus. A gente tem que pedir sabedoria a Deus e direcionamento em tudo que a gente for fazer, mas principalmente quando o assunto é bom testemunho. Porque, pessoal, muitas vezes a gente não vai entregar um panfletinho para a pessoa para evangelizar. Muitas vezes a gente não vai chegar naquela pessoa: posso fazer uma oração por você? Não, porque às vezes a gente é meio tímido e não faz isso na rua. Mas vocês sabiam que quando vocês estão andando para ir até a casa de Deus, ou quando vocês estão na rua mesmo, fazendo alguma coisa, resolvendo algum problema, e vocês estão ali vendo outras pessoas e outras pessoas vendo vocês são testemunhos e cartas vivas diante das pessoas?
Porque muitos, só pelo seu modo de agir e de se vestir, vão saber que vocês são cristãos. E nós temos nuvens de testemunha, pessoal. Quando a palavra de Deus vai dizer que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, não significa apenas testemunhas no sentido espiritual, que a gente sabe que a gente tem um monte de anjos ao nosso redor e demônios ao nosso derredor que observam tudo o tempo inteiro, que a gente tem um mundo físico, mas um mundo espiritual. Só que a Bíblia também vai dizer sobre pessoas físicas, pessoas que estão nos observando constantemente, e estão vendo o nosso testemunho. E se a gente anda com uma roupa inadequada, seja para ir para a igreja, que principalmente, o momento do culto, você deve ter temor, seja para ir em qualquer lugar na rua, o seu modo de vestir vai dizer muito sobre você. Eu vou contar até um testemunho meu, uma coisa que eu vivenciei, eu acho que eu já até contei isso no canal, mas faz muito tempo, eu vou relembrar vocês sobre isso. Teve uma vez que eu cheguei na igreja, depois de um dia normal, eu sempre vou cedo para a igreja, para os ensaios, e eu ia a pé, e sempre passava pela mesma rua e levava o violão embaixo do braço. E, obviamente, eu estava vestida como uma pessoa que vai para a igreja, vestida decentemente. E aí chegou uma senhora lá na igreja, aceitou Jesus e depois ela veio falar que ela tinha ido para a igreja e chegado até a igreja porque ela me via todos os dias passando no mesmo horário e ela me seguiu para chegar até a igreja. Eu não vi essa senhora, eu nunca nem reparei, mas, pessoal, ela estava me seguindo e ela sabia que eu era uma cristã. Por quê? Eu nunca falei com ela, eu nunca nem tinha visto ela, mas ela estava reparando em mim. Então, esse tipo de senso é algo que a gente precisa ter no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque as pessoas estão nos observando o tempo inteiro. Não é só nuvem de testemunhas no sentido espiritual, mas no sentido físico da coisa também, no nosso mundo real. Então, as nossas vestes, as nossas roupas dizem muito ao nosso respeito. Ah, Miranda, mas Deus não está nem aí para o que eu visto. Claro que está. Deus está observando tudo, inclusive o seu bom testemunho. O que você tem passado para as pessoas? Qual é o tipo de pessoa que você quer passar para que as outras enxerguem? Sabe? As pessoas estão observando a sua conduta e você pode ser um testemunho vivo. Nesse dia eu fui um testemunho vivo sem nem saber. E essa pessoa, eu não sei se está na presença de Deus, mas até então, até o período que ela morava aqui, ela viajou, foi morar em outro lugar. Mas até o período que ela estava aqui, a igreja acabou abraçando a causa, ajudou muito ela. Eu fui fazer visita na casa dessa senhora e eu senti o meu coração tão grato de saber que eu estava me vestindo de maneira correta, ao ponto de uma pessoa que não me conhecia só me via passar e sabia que eu era uma cristã, sabia que eu era uma serva do Senhor. Então ela buscou em mim esse auxílio, ela me seguiu e chegou até a igreja. Então isso serve de alerta para cada um de nós. Se eu vou com uma roupa indecente para o culto, eu me visto de uma maneira indecente, eu chamo a atenção de uma maneira inapropriada de algum irmão que estiver lá, a culpa é minha, principalmente. O irmão vai estar pecando, mas a culpa é minha. Eu levo duas culpas. Além de eu estar me vestindo de maneira inadequada e saber que eu vou chamar uma atenção negativa, eu ainda levo a culpa do irmão de ter olhado para mim, porque ele olhou por quê? Por que ele olhou para mim? Por que o olhar dele foi inapropriado? Porque eu ajudei o irmão a pecar. E não pense, pessoal, que isso vale, como eu falei desde o início, só para as mulheres, não, no modo de se vestir. Mas você acha que também os varões aí que gostam de andar com a calça super apertada, vocês acham que vocês também não chamam a atenção de uma maneira negativa? Vocês acabam chamando a atenção de uma maneira negativa dentro da igreja. E eu não digo só dentro da igreja, não. A gente tem que vigiar em todo o tempo na maneira como a gente se veste. Eu separei um texto para vocês que fica lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 22, que vai dizer assim: como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O que quer dizer esse indiscreta aqui? Quer dizer que a mulher é vulgar, ela não se veste de maneira adequada. Muitas pessoas têm essa necessidade de chamar a atenção para si, de chamar a atenção nos olhares. Mas eu pergunto a você, você quer realmente ser reconhecida como uma pessoa vulgar? Porque quando você chama a atenção de uma maneira sexualizada, você está chamando a atenção de uma maneira negativa e você vai atrair olhares de uma maneira negativa. E agora eu vou ensinar para vocês, a palavra de Deus vai ensinar para vocês como ser bonita, mas da maneira correta. Vocês sabiam que a Bíblia ensina a gente como é ser bonita da maneira correta? A gente vai ler, que eu já separei aqui para vocês na minha Bíblia, que fica lá em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 9. Vai dizer assim a palavra do Senhor pra gente: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, com ouro e nem com pedras ou com roupas caras, mas com boas obras,
como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Está dizendo aqui que é proibido você usar tranças ou ouro? Não, gente, é um meio de linguagem daquela época. Está dizendo que isso não é o mais importante e que a gente deve se vestir de maneira modesta, ou seja, o nosso pensamento não é de chamar a atenção. A gente não deve querer chamar a atenção para a nossa aparência, seja de uma maneira sensualizada ou não. O nosso dever é demonstrar para as pessoas uma beleza que não é externa, mas uma beleza que é interna. Ela sai de dentro para fora da gente. É uma beleza que vem de dentro do nosso coração, do nosso ser. É uma luz que vem de Deus que emana até para o nosso exterior. Sabe? A nossa beleza está nisso, nas nossas obras. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Você não deve querer chamar a atenção de uma maneira indevida. Eu acho que é até uma maneira muito triste de chamar a atenção. Porque se você se veste de uma maneira sensualizada, as pessoas vão te desejar de uma maneira sensualizada. E aí você está fazendo as pessoas pecarem. Essa culpa está caindo sobre você. Então você que está assistindo esse vídeo, se você tem dúvidas sobre a maneira como você tem se vestido, procure se aperfeiçoar. Peça sabedoria de Deus da maneira como você tem se vestido, porque é tão gratificante quando a gente vê uma pessoa, não pela aparência que ela tem, mas pelo desejo de buscar a Deus, pelo bom testemunho que ela leva. Você já olha para aquela pessoa, você se inspira, você serve de inspiração na vida das pessoas. Quando as pessoas te olham, elas precisam ver as obras de Deus em você. Gente, não há beleza maior do que essa, de você ser reconhecido como um servo do Senhor. Não há momento mais gratificante do que esse, de ser reconhecido como um servo do Senhor. Agora, é muito ruim quando a gente é reconhecido por uma pessoa que faz o nosso irmão pecar, causa efeitos negativos na vida das outras pessoas. Então não queira ser esse tipo de pessoa, peça sabedoria ao Senhor no modo de se vestir. Você pode se vestir de uma maneira bonita. E meninas, tem tantas formas da gente se vestir de uma maneira que fique elegante, bonita, sem ser sensual. E eu gosto muito desses estilos de se vestir, sabe? E eu procuro sempre me vestir com modéstia. Você raramente vai me ver de blusa de alça ou com decote. Você nunca vai me ver me vestindo dessa forma, porque eu tenho que prezar pelo testemunho que eu levo. Eu tenho que prezar pelo nome que eu carrego, que não é o meu nome, porque se fosse o meu nome, tanto faz, mas eu carrego o nome de Deus. Então você que carrega o nome do Senhor, se diz cristão, toma cuidado com as vestimentas que você anda indo na igreja, na vestimenta que você anda até no seu dia a dia mesmo, na rua, principalmente na frente das pessoas, porque você é carta viva de Jesus. Então queira ser reconhecido como uma carta viva de Jesus. E se você se vestir com modéstia, as pessoas não vão olhar para você de uma maneira superficial. Elas não vão ver uma beleza superficial em você, mas elas vão ver a beleza de Cristo, a luz de Cristo que emana na sua vida, saindo para fora e transparecendo. E aí elas vão ver uma beleza que não vem apenas do físico, mas vem também do espiritual. É a melhor coisa do mundo quando as pessoas veem Jesus na nossa vida. Essa é a verdadeira beleza. Quando a gente transparece as obras de Deus, quando a gente mostra o fruto do Espírito que está em nós para as pessoas. Essa é a melhor beleza que existe. E quanto à beleza física, pessoal, não há nada de errado em querer ter boa aparência, em querer se cuidar, em querer se arrumar. Eu mesma me maquio, vocês veem aí nos vídeos de vlog. Eu gosto de comprar roupa, eu amo comprar roupa, gente, eu adoro comprar roupa. Sabe, não há nada de errado nisso, você querer se vestir, buscar referências de se vestir bem, sabe? Mas desde que seja com modéstia, ou seja, sem chamar atenção para a sensualidade. Que aí você vai estar se sentindo bem com você mesmo, porque isso é muito importante pra gente, sempre vou defender isso. Isso é muito importante a gente ter a nossa autoestima preservada, isso faz bem para nossa saúde mental e até espiritual também, isso ajuda, porque se a nossa saúde mental não estiver bem, acaba afetando o espiritual. Então a gente tem que se sentir bem, mas não de uma maneira que chama atenção, de uma maneira sensual ou pejorativa, não. A gente tem que chamar primeiramente atenção pelo nosso modo de ser, uma beleza que sai de dentro para fora. E se você quiser se adornar, se arrumar, nada que seja muito chamativo, você pode, desde que não seja extremamente chamativo e nem muito sensual. Isso serve para homens e para mulheres. Vocês devem se vestir com senso, com sabedoria. Então peça ao Senhor sabedoria até nas suas vestimentas, porque vocês estão sendo observados e são cartas vivas de Jesus na vida das pessoas. Mesmo sem falar nada, vocês precisam ser reconhecidos como servos de Deus, como verdadeiros cristãos. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua vida e tenha trazido um alerta aí para você mesmo se avaliar e ver se realmente
você tem se vestido de maneira adequada para não fazer com que outros irmãos pequem através da sua vida, mas que outros irmãos se inspirem em você, com o que você transmite, as boas obras que você faz. Aí sim, você vai ser inspiração para as outras pessoas, você vai estar chamando a atenção de uma maneira correta, de uma maneira positiva, de uma maneira que Deus se agrada em você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like para ajudar no engajamento desse vídeo. Manda para aquela pessoa que você acha que vai abençoar a vida dela. E se inscreva no canal, nós temos 5 vídeos na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então o que não vai faltar vai ser conteúdo para você aí assistir no canal, então você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal, um beijo, fica com Deus, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!